Nós vamos à 6ª carta à igreja de Filadélfia. Tem sido uma bênção do Senhor essas cartas, e eu te convido depois a reler novamente. Tem sido tempos de conforto, confronto, né? Muito alinhamento. Então, aquilo que tem sido ministrado, irmão, essas cartas eram para as igrejas daquela época, mas continuam sendo atuais para a nossa vida. Então não era especificamente só para elas, é para mim e para a sua vida também. Vamos lá no versículo 7, a palavra diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu povo, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero que você baixe a sua cabeça aí onde você está, e você ore, e não escute só minha oração, mas que você, com sinceridade no teu coração, peça para o Espírito Santo falar, interceda pela minha vida, e peça ao Espírito Santo para falar contigo. Quem fala nesse altar é o Senhor, é a boca dele. Então peça aí onde você está: Senhor, fala comigo. Senhor, me deixe que os meus ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz. Senhor, fala ao meu coração, repreende toda distração. Senhor, que a palavra, quando vier no meu coração, ela venha frutificar. Fale aí onde você está, onde começa essa palavra. Eu quero que você abra a sua boca. Deus, Ele não está preocupado com o teu português, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir você falando com Ele. Então aí onde você está, baixa a tua cabeça, fala baixinho aí com teu Pai e fala com Ele: Senhor, aqui está a tua palavra santa, poderosa. Ó Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Pai, nós estamos debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, Pai. E nós estamos aqui porque desejamos ouvir a tua voz. E sabemos que a tua voz, Pai, é a melhor, Pai, de todas. Pai, que nos corrige, que nos limpa, que nos direciona. Ó Pai, aqui está, Pai, a vida dos teus filhos, Pai. Fala conosco, Senhor. Tu tens liberdade, Espírito de Deus, neste momento. Tu tens liberdade porque a palavra é tua, a igreja é tua e o povo é teu, Senhor. Fala ao nosso coração, que nós viemos sair diferente de como entramos. Espírito Santo, em nome de Jesus, nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, toda distração, todo o poder do inferno que possa querer, Pai, arrancar a semente que é a tua palavra. Em nome de Jesus, toma cativo cada coração e mente nesse momento, em nome de Jesus, e faça conforme a tua vontade. Amém? Glória a Deus. Nós estamos na 6ª carta à igreja de Filadélfia. E Filadélfia é a 6ª carta dada a revelação por João. Até aqui deu para perceber um pouco sobre o que se trata as cartas. Você já deve ter percebido que a cada carta há elogios, há repreensões, há críticas.
E há um chamado a um conserto com cada igreja. Há um chamado de arrependimento, de força e de direção. E Filadélfia, ela é chamada a igreja do coração de Deus. Nós vamos ver que Filadélfia é a única igreja que não recebe repreensão. Ela é a única igreja que não recebe nenhuma crítica, mas na verdade ela recebe palavras de conforto, de amor e de promessas, de exaltação e de honra. E nós vamos entender um pouquinho do contexto aqui para iniciar. O contexto de Filadélfia, entender por que Jesus, a palavra diz que ele amava tanto aquela igreja. Filadélfia, ela vem da língua grega, que significa amor fraternal. Ela foi uma cidade que, se você pesquisar e a fundo, ela acontecia muitos terremotos naquela época. Ela era uma cidade muito judiada, exatamente por esse aspecto, porque ela sofria de grandes terremotos. E aquelas pessoas, elas passavam muitas situações difíceis. E ela era uma forte produtora de vinho, consequentemente uma cidade muito ligada ao alcoolismo, que estava ligada a deuses falsos, inclusive ao deus Baco, que significa que é um deus do alcoolismo e do vinho, um deus falso. E a igreja de Filadélfia, ela estava exatamente inserida nessa sociedade corrupta e pagã, exatamente nesse contexto. Você está comigo? A igreja de Filadélfia, ela não era uma igreja grande, como nós vamos ver algumas outras igrejas que eram muito grandes. Ela não era uma igreja grande, de grandes repercussões. Ela não tinha uma estrutura, uma arquitetura grande. Ela não era uma igreja rica. Ela não tinha tantas pessoas e nem também grandes influências nela, e muito menos recursos. Na verdade, ela era uma igreja simples, humilde, mas ela era muito fiel ao Senhor. E ela se concentrava, e ela tinha isso como marca sua, se concentrar em servir de exemplo naquela época a vida de Jesus, no meio daquela sociedade que era corrupta e pagã, idólatra. E a palavra diz que ela amava a palavra do Senhor e aguardava. E a palavra também diz que o Senhor amava aquela igreja. E diante de humilhações e rejeições, nós vamos ver pelo contexto que as portas, elas começam a querer se fechar para Filadélfia, as opressões. E a gente vai ver que provavelmente chega um ponto pela carta que é dita a Filadélfia, que aqueles crentes daquela igreja, eles estavam com certeza questionando: será se Jesus ele tem visto a minha aflição? Será se ele tem percebido as opressões, mas que eu sou fiel? E aí, em meio a essa dor e tentação, o Espírito Santo, ele usa o apóstolo João para dar uma palavra de consolo àquela igreja. E aí é onde a gente começa, lá no versículo 7. Dentro das pressões e intimidações que aquela igreja, ela estava recebendo. No versículo 7 nós vamos ver, você vai acompanhando aí comigo, que a palavra fala: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Jesus, ele está mostrando aqui a sua autoridade àquelas pessoas. Ele está se descrevendo e lembrando para eles que aquilo que o Senhor decreta está feito. Aquilo que o Senhor faz está feito. A porta que o Senhor abre, irmão, ninguém pode fechar. E Ele está lembrando isso àquela igreja. E a porta que o Senhor fecha, nenhum homem pode abrir. E não existe ameaça nenhuma do inferno que fique de pé quando Deus ele está proposto a fazer algo. Nada pode parar a igreja. Nada pode parar quando Deus decreta algo. E o Senhor Jesus, ele está falando: olha, vocês me conhecem. Não, eu conheço vocês. Mas agora eu quero lembrar quem eu sou.
Ele está falando: eu conheço vocês, mas agora lembrem quem eu sou. Lembrem que eu sou aquele que ninguém pode modificar. Aquilo que eu abro, ninguém fecha. E aquilo que eu fecho, ninguém abre. E ele está lembrando aquelas pessoas o poderio do Senhor e a soberania de Deus, que Ele é soberano a tudo, e que não importa decreto, opressão, intimidação terrena, Deus, Ele é soberano e poderoso a tudo, irmão. A toda potestade, a toda legião, a todo demônio, a toda força demoníaca. Deus, Ele é soberano, porque nele está todo o poder. Você pode dizer glória a Deus? E a palavra vai dizer, continua no versículo 8, e ele fala: eu sei as tuas obras. O Senhor, Ele está falando que Ele conhecia a conduta daquela igreja, e conhecia a estrutura dela, e sabia, enxergava as dores que ela estava passando. O Senhor está falando aqui: olha, eu sei as dificuldades que você está passando, eu sei aquilo que você está passando. E nos lembra essa noite, porque às vezes nós esquecemos que Deus sabe não sabe a nossa estrutura. E Deus conhece, irmão, a tua estrutura e tudo que você passa. Ele sabe as batalhas que você enfrenta, muitas vezes por permanecer fiel a Ele. Ele sabe aquilo que o preço que você tem pago por permanecer na fé. O Senhor, Ele sabe todas as coisas que nós renunciamos e que precisamos todos os dias. O Senhor nos enxerga. Lembre isso, o Senhor te enxerga tudo que tem feito. E aí nós vamos continuar. E ele vai falar no versículo 8 3 elogios à carta de Filadélfia. E é tão interessante essas partes, porque ele fala, quero que você lembre comigo, vamos lá: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ele vai falar isso no versículo 8, dando continuidade. E a primeira coisa que você vai imaginar, fala: mas ter pouca força não seria uma crítica? E eu tenho que te falar, não foi uma crítica, irmão, foi um elogio. Foi um elogio, porque como eu falei, aquela igreja, ela não tinha riquezas, ela não tinha números de pessoas, ela não tinha influência, ela não tinha coisas externas, qualidades externas, habilidades, coisas que chamavam a atenção como outras igrejas. Mas contudo, ela era dependente de Deus. E aí é onde entra. Diga assim: dependente de Deus. Aquela igreja, ela permanecia confiando no Senhor. A palavra fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, como Filadélfia, nós precisamos entender que nós precisamos mostrar nossas vulnerabilidades ao Senhor. Porque às vezes nós queremos chegar até Deus achando que, como se fosse uma capa: eu sou forte porque Deus disse que eu sou forte, aleluia. Está passando prova, mas põe aquela capa de engano. E você não engana o Senhor. E quem foi que disse que Deus falou que você precisa ser forte o tempo inteiro? Quem foi que disse que o Senhor fala que você precisa ser de mentira na frente dele? E aquela igreja, ela mostra a sua estrutura e ela mostra a sua vulnerabilidade a Deus. E aí é onde está. Você já viu, irmão, alguém que se mostra muito forte e poderoso, mas é autossuficiente? Tem uma autossuficiência. Essas pessoas que são autossuficientes, aqui não tem, em nome de Jesus eu profetizo. Mas essas pessoas, elas têm uma dificuldade de correr para Deus. Elas têm uma dificuldade em confiar em Deus, porque elas confiam nelas mesmas. Mas você veja alguém que consegue compreender que é limitado, que é pequeno, consegue mostrar e entender as suas fragilidades, ela corre para Deus. Ela corre porque ela entende que depende de Deus. Isso era uma marca daquela igreja. Então o que era de fraqueza para uns era algo forte e poderoso diante de Deus. Era algo que chamava a atenção do coração.
Entenda que essa limitação não é um problema de identidade, mas na verdade era uma humildade em reconhecer e saber quem era Deus na vida deles. Que a gente precisa ter humildade e reconhecer quem é Deus na nossa vida. E reconhecer que até aqui eu posso, mas não, Deus, Ele é poderoso e Ele tem todo o poder sobre a nossa vida. E entender que para você experimentar, irmão, às vezes o poder de Deus, você precisa reconhecer essa fragilidade. Você precisa entender quem é diante de Deus e falar as suas dores. E falar para o Senhor o teu coração, expor o teu coração para Deus. Quantas vezes diante de Deus a gente entra em oração e a gente está com uma oração pronta, mas na verdade o teu coração, ele grita e ele não queria dizer nada daquilo. Você decorou aquela oração e você repete ela todo dia, mas na verdade você queria dizer: Senhor, eu só quero chorar aqui, porque eu me sinto fraca, eu me sinto pobre. Senhor, eu não sei como é que eu vou suportar essa semana, eu não estou mais aguentando isso. Irmão, expõe o teu coração para Deus. Fala de verdade, seja de verdade. A gente viu na outra igreja que Sardes, a palavra vai falar, né? Como já disse, que ele dizia: olha, tu tens um nome que está vivo, mas está morto. Como a evangelista falou, era aparência, era pura aparência. Não viva de aparência, mas mostre as suas fragilidades diante de Deus, porque Ele, mesmo sabendo do nosso coração, Ele precisa ouvir da sua boca e entender as suas dores. Então a gente entende aqui que ela experimenta um lado de Deus que talvez muitas pessoas não conheciam naquela época. Por reconhecer e depender de Deus, Filadélfia, eu acho que conhecer um lado do Senhor que muitas igrejas não conheciam. Porque a palavra fala, irmão, eu acho tão lindo que a palavra fala: porque eu te amo. Imagina o Senhor olhar para ti e falar: olha, para que todos saibam que eu te amo. Para que todos saibam que eu te amo. Isso enche o nosso coração de uma sensação: nossa, eu quero que o Senhor fale e tenha isso ao meu respeito. E isso, irmão, era dependência. Sabe o que chama o coração, chama a atenção do coração de Deus? É dependência dele. E isso, por isso exatamente, por Filadélfia depender do Senhor, o fato do Senhor falar que ela tinha pouca força não era uma crítica, mas era um elogio. Amém? Continuando, o Senhor fala: guardastes a minha palavra. Deus ama quem ama a sua palavra. E essa igreja, ela guardava a palavra do Senhor no seu coração. E como ela fala, ele amava tanto que ele chega ao ponto de falar: vocês me amam e eu também quero que as pessoas saibam que eu amo vocês. E a palavra, irmão, ela é tudo na nossa vida. Guardar a palavra em todo momento. A palavra, ela vai falar: não aparta da tua boca esse livro, mas medita nela de dia e de noite. Olha para essa escritura, olha para essa palavra, olha o que essa palavra está dizendo. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 28 vai falar: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. No Salmo 119, versículo 9 vai falar: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a palavra. Lá em Tiago 1:21 vai falar: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebi com mansidão a palavra, em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Lá em Salmo 119:11 vai falar: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Diga assim: a palavra me salva, me corrige e me liberta. Irmão, essa palavra, ela é tudo.
E a palavra, ela é poderosa na nossa vida. Nós temos visto um tempo onde as pessoas, ela têm distorcido a palavra do Senhor para agradar ego e ser conveniente às suas vontades. A querer viver não conforme a palavra fala, mas ser conveniente com aquilo que eu quero viver. Então eu vou ler só essa parte do texto, porque é só isso que eu quero viver. O resto eu não quero. E eu preciso te falar, irmão, ela não precisa ser acrescentada nada. Ela é atual, ela é digna da sua atenção, ela é digna de tudo. E digo mais, se as palavras que você tem lido somente te trazem somente conforto, cuidado. Porque a palavra, ela precisa te trazer confronto também. Se tem dias que a palavra não te moe, não te leva para a prensa ao ponto de te constranger, de te levar para o chão, irmão, tem alguma coisa errada. Então reveja aquilo que você tem lido, porque a palavra, ela conforta, mas ela confronta. E é por isso que talvez aquela igreja, ela era tão diferente das outras, porque aquela igreja, ela guardava a palavra, irmão. A gente não sabe há quanto tempo aquela igreja estava assim. Talvez há um tempo ela não fosse dessa forma, mas ela decidiu que ela ia guardar a palavra. E por ela guardar a palavra, ela era diferente. Ela tinha algo especial nela. E aí a palavra vai continuar: não negastes o meu nome. Se ela não negou o nome de Jesus, ela teve oportunidade. A gente vai ver lá em Mateus 4. Nós vamos ver a tentação de Jesus no deserto, quando passa 40 dias jejuando ali. 40 dias e 40 noites ele recebe uma visita. Satanás aparece ali, o intrometido. E aí ele pega e ele vai fazer o quê? Satanás vai falar: olha, eu lhe dou tudo se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus vai falar: vai embora, Satanás, porque as escrituras dizem: adore somente o teu Deus e sirva somente a Ele. E aí o inimigo, ele continua nos levando a lugares aonde encontra as nossas fragilidades. Porque a palavra, ela vai falar lá em Filipenses que embora o Senhor Jesus, sendo Deus, ele se encontrava de forma humana. Então Jesus, ele tinha fome, ele tinha sede, ele estava num momento delicado. E aí o inimigo faz o quê? Ele acha a fragilidade de Jesus ali. Irmão, o inimigo, ele continua fazendo isso todos os dias. Ele continua observando a minha e a sua fragilidade, para chegar e fazer propostas e fazer você negar o nome de Cristo. Ele continua te fazendo proposta de se ajoelhar e negar o nome de Cristo. E aí você vai me perguntar: como é que eu nego o nome de Cristo? E aí eu vou te falar: quando você é neutro em momentos que você precisava se posicionar. Quando tem uma sociedade que está normalizando tantas coisas que Deus abomina, você não consegue se posicionar no meio das pessoas, porque vai achar que é careta, que é antiquado. Você está negando o nome de Cristo. Às vezes vai doer, irmão. Você está em um ambiente que talvez você vai ser deixado de lado, porque você não vai aceitar. E você vai negar entrar na fofoca. Você vai negar entrar em situações, em fazer mal ao próximo. Você vai entrar em situações e falar: não, disso aí eu não participo. Por quê? Porque eu não nego o nome do meu Deus. Porque eu sirvo somente ao Senhor. Porque eu me prostro somente ao meu Deus. Será se nós não temos feito isso? Aquela igreja, a palavra fala que ela não negou o nome de Jesus. Porque se Jesus falou isso, ela teve oportunidade, irmão. E a gente tem oportunidade sempre. E aí, a gente vai precisar muito estar ligado com o céu, para sentar em mesas
em ambientes que nós entramos e fazer a diferença. A gente vai precisar muito do Senhor e do Espírito Santo para a gente entrar em lugares e falar: Senhor, eu não vou envergonhar o teu nome. Senhor, eu não carrego o meu nome, mas eu carrego o nome de Cristo comigo. E nesse ambiente, Senhor, me ajuda a exaltar e glorificar o teu nome. Me ajuda ao meu comportamento ser condizente com aquilo que a tua palavra fala e um cristão é. Vai dizer que tu é perfeito sempre? Não. Mas você tem que continuar tentando. Você tem que continuar tentando. A gente às vezes é muito crente no domingo, mas quando chega na segunda-feira no trabalho, você está primo legítimo do Satanás no trabalho. A Gésia lembra falando: não vou nem me meter. Olha o teu comportamento, olha a tua fala. O que a tua boca diz, irmão? Você é sal e luz, você tem que brilhar. O sal dá tempero, irmão. Você vai comer uma comida sem sal? Misericórdia. Você pode botar o tempero que for, mas não adianta. Lembra que aonde você entra, você é sal. Você tempera, você deixa aquele ambiente diferente. Você deixa aquele ambiente diferente, porque é isso que a palavra fala. Irmão, não é para ser sal grosso não, viu, irmão? Ouviu esses memes? Olha, você é sal da terra, mas não é sal grosso não. Não seja ignorante não. É só sal para temperar. Temperar é ser diferente. Não seja sal grosso não. Amém? Glória a Deus. E ele continua falando, essa porta, lá no versículo no início, vou voltar um pouquinho. E ele fala assim: olha, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aleluia. Essa porta, irmão, é uma porta de oportunidade. Jesus, ele está falando àquela igreja: eu abri essa porta para vocês mostrarem, Filadélfia, quem vocês são. Que vocês me amam, que vocês não me negam, que vocês amam a minha palavra, que vocês são diferentes. Eu abri ela, eu que pus uma porta diante de ti. E essa porta, irmão, ela também nos é dada. Essa porta também são portas de oportunidade nos nossos dias. Essa porta é uma oportunidade de você mostrar às outras pessoas o que o Evangelho tem feito na tua vida, na tua casa. Essa oportunidade é nos dada negando a corrupção, como eu falei, negando coisas que Deus abomina. Essa porta é o teu próprio testemunho onde você pisa. Essa porta é a tua casa, lá na tua casa, que é uma oportunidade do Evangelho ser ministrado para quem está entrando, às vezes um parente, um vizinho. O que é que as pessoas encontram quando entram na tua casa? Será se é um ambiente do céu? Será se é um ambiente que tem algo diferente ali? Essa oportunidade, irmão, será se você está mostrando que é um povo eleito, consagrado, separado, lavado, remido, perdoado? Será se a tua vida diz isso? E aí a gente vai entender aqui o que o Senhor está falando. Essa porta também é esse templo, irmão. É uma oportunidade que Deus abriu. Será se onde você tem andado, você tem perguntado, Senhor, o que o Senhor quer na Mave, na Heriotaba? Será se você tem olhado os pecadores e miseráveis e tem pensado, tem chance para ele? Tem uma saída para essa pessoa? Será que quando você vê alguém na boca de fumo, alguém se prostituindo, você lembra, Senhor, se o Senhor pôs uma porta aberta na Heriotaba, se tem ainda uma palavra que salva, me ajuda a ser um instrumento? Será se você chega para as pessoas, quando as pessoas desabafam, e você ainda consegue lembrar elas que tem saída, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda transforma? Ele tem colocado uma oportunidade na nossa vida. Irmão, a gente não pode desperdiçar, são tempos difíceis. A gente fala de tanta coisa, o tempo está passando. A gente tem visto tantas mortes por aí.
E será se a gente tem às vezes a oportunidade de estar com um amigo do trabalho e a pessoa está falando, desabafando algo, e você fica pensando, não é o momento, não vou deixar o clima ruim. Não, irmão, o clima ruim é o inferno. E calor, com certeza. Mas você não, você vai falar e lembrar, olha, a palavra diz isso. Olha, eu sigo um Deus que transformou a minha vida. Não é para você dar um de Billy Graham, não, mas falar com as tuas palavras. Aquilo que Jesus tem feito com as tuas próprias palavras. Às vezes aquela pessoa, ela até sabe que você tem ido à igreja. E ela se aproximou de ti de propósito, e você nem se tocou. Às vezes ela se aproxima, ela pergunta algo. Isso é Deus te falando, eu estou colocando uma porta aí. Olha, te cutucando, o Espírito Santo te cutucando. É uma oportunidade. Vai, fala de mim para ela. Vai, chama para a célula essa semana. Vai, tem um encontro dos jovens. Olha, teve um karaokê das mulheres, vai lá. Chama essa pessoa. Fala que eu posso mudar a vida dela. Fala. Seja uma igreja verdadeira, seja uma igreja viva. A igreja não é só isso, não, irmão. Eu e você, igreja, porque o Senhor habita dentro de ti. E aonde você pisar, as pessoas precisam sentir isso. Amém? E aí, falando de escolhas, a gente vai chegar em um ponto. Essa semana vai começar algo que se chama carnaval. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, nossa, lembrei quando eu me converti. Quando eu me converti, não vou falar a data porque eu sou jovem. E aí eu lembro que o primeiro ano que eu me converti, eu falei, não tem problema não. Não tem nada a ver, igual meu outro pastor falava, meu sogro, tem nada a ver. Vai, bichinho, nada a ver, tá cheio assim no inferno. E aí eu me lembro que eu coloquei aquela roupa e eu senti uma vergonha. Eu falei, mas isso é besteira da minha cabeça. Eu devia ter uns 14, 13 anos, não consigo lembrar. Acabei de falar a idade, gente. E aí eu lembro que eu fui, foi um inferno aquela rua. Teve tanta confusão, eu sentia vergonha. E o Senhor falava, isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer, essa imundície que você quer? E aí eu preciso te lembrar, irmão, que nesse momento você vai precisar fazer escolhas. Escolhas sábias. Vai ser fácil? Não. Mas sabe quem vai estar lá? Satanás. E vai falar assim, vai, se ajoelha e me adora. Ele vai fazer exatamente como fez com Jesus. E como tem o mesmo, se até Jesus foi tontado, imagina você que é tonto. Você é tentado. E aí Satanás vai estar lá, vai, se ajoelha, me prostra. Se prostra, não tem nada a ver. E aí nós precisamos não negar o nome de Deus. Nós precisamos lembrar que nós servimos a um único Deus. E que Ele dá o escape necessário. Que aquilo não tem nada de vida para a tua vida, mas só morte. Que aquilo não são escolhas boas. O que Deus quer para a tua vida, irmão, é muito mais do que você pode imaginar. E o inimigo, ele vai colocar, porque ele é especialista em fazer isso. Ele é especialista em dizer assim, olha, é suficiente 4 dias, enquanto Deus, ele quer te dar uma vida inteira com Ele. De propósito, de destino. Enquanto o Satanás, ele quer destruir muitas coisas em 4 dias. Deus, ele tem uma vida inteira de sonhos contigo. Ele tem uma vida inteira de sonhos que idealizou para a tua casa e para a tua família. Dando continuidade, lá no versículo 9, nós vamos ver algumas coisas mudando. E a gente vai ver que aquela igreja, ela estava recebendo uma pressão. Certamente aquela igreja, ela recebia muita pressão espiritual, de segurança econômica. Porque eram muitas coisas que aquela igreja, ela tinha de opressão. Mas a fidelidade deles, com certeza, era um motivo de ameaça para aquelas pessoas. Mas o Senhor vai falar, para que todos saibam que eu te amo. Os amigos, os inimigos. E nós não precisamos, irmão, temer as ameaças. Você não precisa temer as ameaças.
porque quem batalha as suas guerras é o Senhor. Quem batalha as suas pelejas é o Deus Todo-Poderoso. Então não adianta se temos na sinagoga de Satanás, não adianta se vem opressões e situações que podem querer te enfraquecer. Irmão, Deus, Ele peleja. E Ele peleja quando a gente não tem força, Ele peleja por nós. Ele peleja quando você acha, Senhor, não tem como eu suportar. Ele peleja por você. Então não resista e entenda que por mais que o inferno ele venha querer te intimidar, Deus, Ele é poderoso para te proteger e para guerrear contigo, irmão. Vale a pena servi-lo, vale a pena honrá-lo, vale a pena amá-lo todos os dias, vale a pena guardar a sua palavra, vale a pena não negar a Cristo, vale a pena sofrer as dores desse mundo por amor ao Evangelho, vale a pena negar 4 dias de coisas que o inferno te oferece. Vale a pena, porque Jesus vale a pena. Diga: Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. E Ele está falando àquela igreja de Filadélfia: não se deixe ser intimidado. E se você for, reaja, porque eu estou contigo. E vão todos saber que eu te amo. Glória a Deus. Quando nós vamos continuando do versículo 10 e 11, Ele vai falar: como guardastes a minha palavra, com a minha paciência, ou em algumas versões, perseverança, eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo para tentar os que na terra habitam. E eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos ver aqui, irmão, uma promessa para quem permanece em fidelidade. Aí o Senhor está falando: você guarda a minha palavra e eu te guardo. E eu não vou permitir, e não permita que ninguém roube aquilo que eu conquistei. A coroa que te é de direito. Esse lugar, o Senhor está falando: olha, igreja, fica firme. Conserva o que tu tens, guarda a minha palavra. Fica firme nesse evangelho, porque eu não vou demorar. Eu não vou tardar, eu vou voltar. E aqui eu vejo o cuidado do Senhor com aquela igreja, de dizer: guarda, porque você tem uma coroa. Vai vir, irmão, muitas situações para nos arrancar de nós as promessas de uma eternidade, para ser trocada por dias, propostas de uma vida de mentira que o inimigo ele tem dado às pessoas lá fora. O inimigo mente. A palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele mostra bandejas bonitas. Acredite, quando Satanás for aparecer, ele não vai aparecer com chifrinho não, tá? Ele vai aparecer arrumado. Que é para você falar: tá tudo bem, não tem nada a ver. Mas espera, porque depois que passa a propaganda, ele mostra. E aí o inimigo, ele quer arrancar coisas, irmão. A eternidade é logo ali. Ele quer arrancar aquilo que Jesus nos prometeu, que é uma eternidade junto com Ele. A coroa, a nova Jerusalém. E aí ele vai falar uma promessa que ele fala da coluna do templo de Deus. Ele lembra o que tem no final dessa história. A nova Jerusalém, uma promessa para quem continua em fidelidade. E aí, aquela cidade é tão interessante como Jesus, ele conhecia aquele território. Quando ele fala, né, que ele fará coluna no templo de Deus, ele estava falando: olha, aqui até os terremotos abalam vocês, mas lá em Nova Jerusalém te farei coluna no templo de Deus. Você não será abalada, você estará segura, você estará firme, você estará inabalável, sólida. Era uma promessa do Senhor. E aí, sabe o que fez Jesus amar aquela igreja? O que fez Jesus amar aquela igreja foi permanecer em fidelidade quando tinha muito barulho ao redor dela,
quando tinha muitas oportunidades de largar a Jesus, aquela igreja falou: eu vou continuar em honra, eu vou continuar em amor, eu vou continuar aproveitando as oportunidades de ser igreja viva nesta terra. Irmão, como eu quero um coração de Filadélfia, como eu quero aprender a amá-lo e servi-lo, como eu quero, irmão. Eu olhava essa palavra e eu pensava: Senhor, como eu quero viver esse mandamento, Senhor, por inteiro. Como eu quero viver esse mandamento por inteiro, sem reservas. Como eu quero ter um coração de Filadélfia que te ama, que se entrega, que não está nem aí para as situações, mas que te ama e escolhe te honrar e te servir.